segunda-feira, nos encontrar. É uma bênção de Deus, né? Vamos agradecer a Deus pelo dia de hoje. A nossa irmã aqui vai nos trazer uma bela mensagem. Antes, nós vamos procurar elevar o nosso pensamento, pedir a Jesus, aos nossos amigos espirituais, a corrente de Cáritas, que nos dê um passe bom e salutar, que nos dê muita força, que possamos entender tudo que nós vamos ouvir, aprender, que a Terra é uma escola, nós estamos matriculados nessa escola para aprender a melhorar nossos sentimentos, nossas atitudes, para aprendermos a nos amar, nos perdoar, sermos irmãos verdadeiros uns dos outros aqui nesta terra. Então, agradecendo a espiritualidade, a Deus, a Jesus, vamos fazer a oração que o nosso Mestre nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, sempre, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E não deixeis, Pai, cairmos em tentação. Nos liberte de todas as investidas do mal, que assim seja. Graças a Deus. Deixa eu ver. Boa noite, gente. Vou rezando aí, vou ir até o final, tá? Hoje eu trouxe uma história, ela está no livro Seara do Bem. Esse livro conta a história de um rapaz, Antônio Carlos Tonini. O Antônio Carlos Tonini, ele estava encanado e ele era um trabalhador de uma casa espírita. E aí ele desencarnou, jovem, e o sonho dele era conhecer como funcionava o plano espiritual um dia de abertura da casa espírita no plano espiritual. Por isso que chama-se nos bastidores de uma casa espírita, nos bastidores de uma casa espírita. Então aí ele foi em vários departamentos de uma casa espírita, que foi permitido ele estar, e ele relatou os acontecimentos que eram realizados no plano espiritual, em que os encarnados não tomavam conhecimento disso. Tá? Isso tudo é registrado com bastante detalhe no livro Seara do Bem, um livro pequenininho, muito bonitinho, até muito fácil de ler. Então, eles estão indo, a senhora vai perder as imagens, não vai? Eu acho que a senhora ir para lá, ou para casa. A senhora vai perder as imagens. Ele é esse carequinho aqui, tá? Esse aqui é o amigo dele, o mentor espiritual dele, que o está conduzindo a uma casa espírita, tá? Eles estão indo lá para a casa espírita, estão volitando, né? Já consegue fazer isso. Não é todo espírito que consegue depois que desencarna, mas eles já estão conseguindo fazer isso juntos, né? Então ele está indo para a casa espírita. Aí quando ele chega na casa espírita, existe o Cândido. O Cândido é o instrutor espiritual. Eu esqueci de pegar o óculos. Por isso que eu não estou enxergando direito. Aí fica complexo, né? Pois é. Por que o pessoal é engraçado? Não é o pessoal
pessoal que é embaçado, né? Embaçado sou eu, né? Então, vamos lá, agora sim. Agora eu vou ver todo mundo. Agora sim. Então, o Cândido, ele é o instrutor espiritual daquela casa espírita, é o mentor espiritual da casa. Então, ele vem receber o Tonini para que ele possa dar as instruções necessárias para ele poder percorrer toda a casa espírita. Tá? Então, as apresentações iniciais. Bom, aí eles são todos no plano espiritual, toda a equipe do Cândido. Essa equipe é a equipe espiritual que está se preparando no trabalho antes que a casa espírita abra. Então a equipe já está toda pronta lá para trabalhar. Então cada um vai para um setor de trabalho. Tem o setor da comunicação, tem o setor de esclarecimento, tem o setor da fluidoterapia, tem o setor da vigilância. Então vão ser distribuídos para vários setores. Qual é o critério que a espiritualidade utiliza? Boa vontade. Mas ele procura direcionar os trabalhadores dentro daquela área que eles mais tenham afinidade. Tá? Então, ele diz assim até no livro, que como a casa espírita estava crescendo materialmente, estavam sendo requisitados mais trabalhadores no plano espiritual. Então, quando a casa cresce no plano físico, ela requer mais trabalhadores também no plano espiritual. Triste é quando mingua a casa espírita e os trabalhadores ficam mais restritos aos trabalhos, né? Tem que ir para outros lugares. Bom, esse rapazinho moreninho é o Marcos. O Marcos é o que foi designado para acompanhar o Tonini excursionando pela casa espírita. Então, o primeiro lugar que eles vão é para o setor da vigilância. Então, lá no setor da vigilância, tem 2 rapazes, espiritualmente, tá? São espíritos ali. Eles estão tomando conta da entrada da casa. Então, eles jogam jatos de energias, bloqueiam alguns espíritos que tentam entrar na casa para criar arruaça, confusão. Então eles não jogam para machucar, para fazer nada, mas é para conter os abusos, tá? E as más intenções. Então, eles foram para o setor da vigilância. Saindo do setor da vigilância, eles foram para o setor da fluidoterapia. Então aqui existem alguns trabalhadores, alguns da área médica. E esses trabalhadores, eles colocam nessas ânforas, que são esses potinhos, né, vamos dizer, de vidros que chamam de ânforas, substâncias retiradas das plantas. Então eles fazem um preparo todo, depois essa substância retirada das plantas, elas vão ser colocadas dentro das águas que serão fluidificadas posteriormente. Tá? Eles fazem um preparo diferenciado antes. Bom, aqui é o setor onde vai ter a palestra, né? A parte do esclarecimento, da comunicação. Então, eles estão preparando o salão, você vê que ele já tem aparelhos, detectores, né? Coisas que a gente tem agora, eles já tinham antes, né? Para poder monitorar, conversar no departamento outro, né? Então esses aparelhos já estão todos por ali, ó. Você vê que tá todo mundo, parece que está todo mundo no celular, né? Isso chegou bem depois para nós. Então eles estão preparando aí o salão. Você vê aí, o tamanho da equipe que chega cedo. Quando a gente chega, já está tudo pronto. Tá? A gente nem sabe, né? Bom, agora, esse trabalhador aqui é o que vai abrir a porta para os frequentadores entrar. Quem é o voluntário daqui que abre a porta? Pois é, ó. A espiritualidade está de olho, tá? Está acompanhando você que vai abrir a porta. Então ele vai abrir a porta para os frequentadores entrar.
fica a entrada da casa espírita. Tá? Você vê que, olha o que acontece com o setor da vigilância. Eles começam a jogar jatos luminosos de energias, tá? Para conter alguns espíritos para que não consigam entrar. A gente vê que tem os encarnados, a gente vê que tem vários espíritos por aqui, tem trabalhadores cuidando de alguns deles já lá fora, vendo aqueles que realmente estão em condições e querem realmente serem ajudados, eles recebem um tratamento lá fora e são levados para dentro da casa. Eles dizem que todos recebem atendimento dentro daquilo que cada um permite. Porque tem alguns que vão e não querem ser atendidos, eles querem entrar para provocar bagunça. Então esses eles não deixam acontecer. Então você vê como é a movimentação na entrada da casa espírita. Porque às vezes a gente entra, mas eles não entram. Tá? Fica esperando a gente lá fora. Por isso que não é bom fazer aglomeração na porta da casa espírita. Nem antes, nem depois. Aí nós temos um rapazinho que a tarefa dele, é um rapazinho encarnado, a tarefa dele é tocar música no ambiente. Então ele fica tocando música e ele canta com a alma. Conforme ele vai cantando, vai chovendo de pétalas de flores no salão. Então ele vai criando uma harmonia. Porque as pessoas quando chegaram, elas estão muito tensas, muito preocupadas com a vida material, vêm numa frequência muito pesada. Então precisa entrar numa nova frequência. Então a música, nessa casa espírita, ela faz esse trabalho de harmonização do ambiente. Então essas vibrações que ele vai projetando, uma música de boa qualidade, vai projetando nas mentes dos que estão ali novas energias. Então as pessoas vão começando a sentir as vibrações do ambiente. Aqui coloca imagens, tem gente que coloca imagem com música, tudo que vai trabalhando essa mudança de frequência vibracional que a gente traz de fora. Tudo bem até aí, gente? Ótimo. Esqueci. Bom, aqui é a hora da palestra, tá? O público está aqui. Alguém se identifica aqui? Lá está a palestrante. 2 pessoas ficam próximas naquela casa. E tem 2 espíritos atrás, de olho no palestrante, né? Então, ele vai começar a falar sobre um tema, ele vai discorrer sobre a fé, sobre a responsabilidade que a gente tem que ter. Então, ele vai recebendo a inspiração do plano espiritual para ele poder conduzir aquela palestra. Então, eles vão projetando na mente dele também informações para que ele possa também transmitir. Aí eles colocam uma parte aí, aquele que está com a tarefa da comunicação, ele precisa oferecer à espiritualidade material para que eles possam utilizar-se. Então tem que estudar muito, né? Por quê? Porque você estuda, as coisas ficam arquivadas numa memória. Quando eles precisam daquilo para aquela palestra, eles vão buscar lá no seu arquivo de memória, que está no inconsciente, e traz para o seu consciente e você consegue transmitir. E é verdade mesmo, tá? Porque às vezes você nem imagina que vai falar aquilo e aquilo veio na sua mente. Então, nossa, por que isso veio? Né? Que eles vão buscar nos arquivos que a gente tem, tá bom? Bom, vamos continuar. Então, olha aí, ele vai começar a palestra, tá vendo? Olha o que acontece de frontal para frontal. Né? Ele vai projetando energias ao palestrante e ele vai discorrendo sobre os assuntos que precisam ser falados. Então tem uma sintonia dos mentores da casa aí para o trabalho de divulgação da doutrina espírita. Bom, continuando aí. Bom, durante a palestra começa um trabalho
de tratamento das pessoas que estão assistindo a palestra. Então, enquanto o palestrante está falando, essa moça que está no público, ela lembrou de uma discussão que ela teve com a mãe. E ela saiu de casa para ir para a casa espírita, brigou com a mãe, bateu a porta e veio para a casa espírita. E aí, quando ela ouviu os ensinamentos que estavam sendo dados na hora da palestra, ela percebeu o equívoco que ela tinha cometido. Então ela começa a chorar. Por quê? Porque ela se arrependeu da atitude. Então a palestra naquele momento vai fazer com que ela retorne ao lar e peça desculpas para a mãe, né? E se reconcilie com a mãe daquele problema que aconteceu antes dela ir para a casa espírita. Então o trabalho da palestra faz isso também, né? Vai fazendo a gente olhar o nosso dia a dia, o que precisa ser mudado, o que não precisa, que tipo de atitude eu tive que não deveria de ter, né? Então a gente vai fazendo esse trabalho de reforma íntima, vamos dizer assim, né? De conscientização. Então esse é o primeiro caso durante a palestra. Vamos ao segundo caso. Você vê que eles estão dois juntos lá, eles estão percorrendo o salão em espírito, tá? E aí eles observam essa senhora que está aqui. Se vocês observarem, em volta da área do pensamento dela e na parte do sentimento, do cardíaco, né, nessa parte do sentimento, são exaladas substâncias muito escurecidas. Por quê? Porque é uma pessoa que tem pensamentos muito negativos e sentimentos também muito negativos. Então ela está vindo à casa espírita, ela vai receber um tratamento. Esses fluidos densos e pesados vão ser dissipados, só que eles colocam uma parte no livro, né? Se ela continuar mantendo esse padrão de pensamento e de sentimento, vai chegar uma hora que eles não vão conseguir mais fazer esse trabalho de limpeza, porque ele já vai começar a trazer consequências para o corpo físico dela. Então eles vão dando uma limpezinha aqui, outra limpezinha ali, né? Mas chega uma hora que não dá mais. Aí a pessoa que tem que fazer a sua parte. Então, está recebendo aí assistência. Terceiro caso. Esse senhor está assistindo a palestra, só que ele está preocupado lá com o escritório dele. Ele tem um negócio para fechar, um trabalho para realizar. Então ele está assistindo a palestra, mas não está ouvindo nada. Porque o pensamento dele está lá nas papeladas do escritório. Então, os ensinamentos que estão sendo colocados estão sendo refratários para ele. Ele não está absorvendo absolutamente nada. Okay? Esse é um terceiro caso que eles apresentam. Tá? Você vê que está até com a carinha feia aí, né? Bravo. E tem um quarto caso que vocês não vão rir, vocês prometem que não vão rir, tá bom? Que é o que dorme na palestra, né? O dorminhoco da palestra. Esse daí ele está conversando, diz que ele está dormindo. Mas vocês vão observar, ó, que sai daqui, da parte coronária dele, um fiozinho que está indo lá para fora da casa espírita, né? Então ele diz assim que existe um irmãozinho lá fora em que está conectado com ele mentalmente. Ele não entrou e por uma hipnose ele vai projetando vibrações para ele, como que diz assim: dorme, 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 meu bom menino, né? Vai dormindo, dorme bastante, né? Que é para não ouvir nada. Aí a gente diz assim: ah, mas dormir não é bom? Meu espírito está ouvindo. Esquecer, tá? Quem está encarnado aqui no corpo físico e que tem que ouvir é o nosso cérebro, tá? Para poder fazer as mudanças que precisa.
Então, eu tenho que ficar esperto. Ele diz aí no livro que isso é invigilância da pessoa. É falta de controle mental para poder estar fixando os conhecimentos. Né? Porque eles não querem que você fixe os conhecimentos. Porque se você não fixar, não aprender, não muda. Você continua dando condições para eles fazerem com você o que bem quiser. Quando a gente muda o padrão vibratório para melhor, você vai cortando essas conexões com eles. Outra situação também, que até foi falada pelo Divaldo, às vezes a pessoa vem comer uma feijoada, uma lasanha, come um monte de salgadinho, né? Aí vem para a casa espírita assistir palestra. Vai dormir. Não tem jeito. Quem é que não sente soninho depois do almoço? Né? Estômago cheio leva você a dormir. Né? Por isso que eles pedem para a gente fazer uma alimentação leve para evitar esse tipo de peso no estômago. Para a gente poder aproveitar o máximo que a gente puder. Tá bom? Isso é palestra chata, dorme mesmo. Bom, vamos lá. Vamos continuar. Então, na palestra está acontecendo tudo isso. E aí, ele coloca também no salão, enquanto a palestra está acontecendo, é projetado mentalmente pelos espíritos que lá estão, uma tela fluídica, onde eles plasmam as imagens daquilo que está sendo falado. E quem vai assistir? Os espíritos que entraram e que estão lá na casa espírita também vão assistir as palestras. Então, cria-se um auditório acoplado àquele auditório dos encarnados. Porque eles também vêm estudar, vêm aprender. Né? Então, a gente fala assim, nossa, a casa espírita está vazia, né? De encarnados pode ser, mas de desencarnados não. Porque eles aproveitam o momento para esse trabalho. Então, eles plasmam. Quem a gente tem hoje aqui, ó, eles já faziam essas telas vivas, né, projetavam isso. Dizem até que quando Jesus pregava na rua, ele plasmava essas imagens dentro daquilo que ele fazia. Ele plasmava isso, as pessoas assistiam essas imagens fluídicas que Jesus plasmava, das parábolas, de tudo isso. Né? Tem uma lógica, né? Pelo grau evolutivo de Jesus, isso é uma facilidade, né, para ele. Bom, então vamos continuar. Aqui, eles foram visitar o departamento da evangelização infantil. Lá chegando, eles viram muitas mães na condição espiritual, que elas eram levadas para a sala de evangelização infantil, porque eram pessoas que, quando encarnadas, falharam na missão da maternidade. Então, elas vinham assistir a evangelização para ela perceber o carinho e a dedicação das trabalhadoras com os filhos que não eram legítimos seus, mas eram filhos do coração. Né? Então elas iam aprender valores morais necessários para futuras reencarnações como mães. E também as crianças também recebiam um atendimento espiritual na salinha da evangelização. Também eram tratados nas suas necessidades primordiais. E os espíritos que perturbavam, eles eram trazidos para o salão para assistirem à palestra. Okay? Aqui é o setor do caderninho de pronomes. Né? Então, eles foram ver aquele caderninho, não sei, aqui tem essa prática? Tem. Eles foram lá olhar o caderninho dos nomes que as pessoas colocaram. E aí eles identificaram um nome lá, Antônio R. de S. Colocaram aquele aparelhinho, detectaram e foram lá no salão ver quem tinha colocado aquele nome, porque chamou demais a atenção deles. Por que chamou demais?
Porque a pessoa que estava no salão, ela estava vibrando, pedindo ajuda para essa pessoa. Então, mentalmente, eles se sentiram atraídos para ir lá. Aí eles foram no salão, identificaram essa senhora, que ela estava assistindo a palestra, muito preocupada com o filho, que havia se separado da mulher, e a mulher foi embora e o deixou com 2 crianças. E ele estava já entrando em estado de depressão. E ela estava muito preocupada com isso. Então a espiritualidade acompanhou mentalmente o pedido dela, e uma equipe espiritual ia posteriormente até a casa dele para fazer um tratamento espiritual, né, em outro horário. Ok? Então eles falam também no livro que quando a gente vai no caderninho e coloca os nomes, não é para a gente ficar colocando o nome de todo mundo. A gente também tem que fazer a nossa parte. O que eles recomendam é todos os nomes que você colocou no caderninho, quando você sentar para estar aqui, você pensa em todos eles e emana as melhores vibrações que você puder. Porque colocar o nome não é da espiritualidade resolver, não vou fazer isso, tá? A gente precisa emanar a vibração para que eles recebam lá e poder interceder dentro daquilo que for permitido. Mas tem gente que chega lá com 200 nomes, mas não senta aqui para fazer uma oração com nenhum daqueles nomes. Pode esquecer, porque não fica lá. Tá? Precisa da participação do encarnado também. Vamos lá, continuar mais um pouquinho. Aqui é a sala do passe, da fluidoterapia, né? Então a gente vê que a sala fica cheia, né? Cheia de encarnados tomando passe, cheia de espíritos trabalhando com os médiuns, né? Trabalhando ali na hora do passe. Então a gente vê que alguns estão bem receptivos, alguns conseguem até um desprendimento maior na hora do passe. Em compensação, tem outros que estão pensando no escritório, nos negócios. Esse não está conseguindo receber nada. Ele está assim refratário. O passe vem e ele manda embora. O passe vem e ele manda embora. Ele não está na conexão ali da vibração do passe. Então a gente precisa também estar com o pensamento ali naquele momento. Então os que estão recebendo. Ele, no caso, estão tendo mais dificuldade. Né? Aí ele vai sair da casa e vai dizer assim, tomei um passe lá que foi ruim. Mas ele não vai pensar que o pensamento dele não estava conectado para aquela energia do passe naquele momento. Tá bom? Alguma dúvida até aí, gente? Agora quanto trabalho na casa espírita, hein? Bom, agora aqui eles foram para a fluidificação das águas. Você vê que a espiritualidade está lá, já colocaram aquelas ervinhas nas garrafinhas com os nomes, né? Já estão colocando todo o tratamento, a gente nem sabe disso. Mas está tudo acontecendo, eles sabem tudo o que tem que fazer. Ok? Bom, vamos lá, mais um pouquinho. Agora aqui, terminou o dia lá, à noite, né, do trabalho, as pessoas estão indo embora. Aí tem o atendimento fraterno. Tá? Alguns vão ficar para o atendimento fraterno. Então, algumas pessoas já estão indo embora. E ele convida o Tonini para conhecer a sala do atendimento fraterno. Eu tenho uma filhinha lá fora. Tem os 2 mentores que trabalham com o encarnado há muito tempo. Ele não é vidente, mas ele tem uma intuição muito forte. E como ele tem um coração muito bom, ele consegue assimilar com muito mais facilidade as vibrações da espiritualidade. Então ele capta intuitivamente as mensagens que os espíritos passam para ele. Então ele está ali já preparadinho, esperando as pessoas adentrarem para receberem um atendimento fraterno. Entrou o primeiro. O primeiro está bem doentinho, né? Dá para ver
a parte da caixa torácica. Ele está recebendo tratamento espiritual durante o atendimento fraterno e está recebendo também as orientações do que ele vai precisar fazer dentro da casa espírita e também continuar com os tratamentos médicos que ele está se submetendo. Tá? E aí entrou essa outra moça na casa espírita. Essa moça, ela está com tentativa de suicídio, porque ela perdeu toda a razão de viver, ela não consegue entender o porquê. Só que a espiritualidade percebeu que existe um ser que estava lá fora, que é o causador, que está levando essa moça para o suicídio. Por quê? Porque ela, no passado, ela e ele, no passado, foram um casal, e ela o trocou por um outro e deixou ele na miséria. E ele criou um ódio por ela muito grande. E quando ele a encontrou encarnado, ele disse que ele iria levá-la pelas vias do suicídio. Porque aí ficava mais fácil ele vampirizar ela. Só que ela procurou ajuda na casa espírita, está recebendo orientação, e esse ser também está recebendo a orientação espiritual. Ele vai passar ainda com um tratamento para se desvincular dela e compreender que o mal que ele está fazendo para ela, está fazendo para ele mesmo. E ela também vai receber orientação para poder mudar a conduta dela, a postura dela, ela procurar fazer algumas coisas, mais o serviço do bem, para se desvincular, né, e se ocupar mais a sua casa mental com coisas melhores. Tá? Então esse é o atendimento fraterno. E aí, termina os trabalhos na casa, a equipe vai embora e leva alguns com eles para as colônias e os hospitais no plano espiritual. E eles dizem que depois que a casa espírita fecha, o trabalho não terminou. Muitos trabalhadores trabalharão na madrugada, auxiliando ainda nas tarefas. Então o trabalho ainda percorre a madrugada nas visitações e nos tratamentos que serão necessários. Então não para, né? O trabalhador tem plantão 24 horas. Né? Por isso que o trabalhador que assume a responsabilidade com um trabalho espiritual, ele tem que entender que ele tem que estar pronto 24 horas por dia. Né? Porque a hora que a espiritualidade precisar, ela vai dizer, não dá para ir naquele lá não. Olha o estado que está ele. Olha como é que está a confusão na cabeça dele. Olha o quanto que ele comeu e bebeu hoje. Então não vai. Então o pronto-socorro vai procurar outro. Né? E a gente perde a oportunidade de auxiliar. Então essa é o que acontece dentro de uma casa espírita, que nós estamos aqui agora. Ninguém sabe, ninguém vê, está acontecendo muita coisa que nós nem imaginamos que está acontecendo. Tá bom? Então eu trouxe isso aí para vocês, para a gente entender a grande responsabilidade que é uma casa espírita, um trabalho dentro de uma casa espírita. Tá bom? Que a paz de Jesus esteja com todos. Obrigado pela paciência de me ouvir. Conseguimos se engasgar. A espiritualidade está né? Tá aí, né? Tá aqui, né? Conseguimos se engasgar, graças a Deus, né? Desejo a vocês um bom Natal, uma boa passagem de ano. Não abusem, né? Tenham consciência. E que a gente possa se ver de novo em 2026. Tá bom? Gratidão por estarem aí, pela paciência de me ouvir. Foi aqui, hein? Foi assim, não vou tossir. Maravilhosa, né, gente? Que delícia, né? Nós que já estudamos, já temos esse conhecimento, né?
Mas quem está vindo, né, as primeiras vezes aqui, né, ainda não tem esse conhecimento, foi maravilhoso. Viu? Muito obrigada, viu, minha querida? Ano que vem você possa estar aqui junto conosco. Ainda não se deu o contrato de 2026. Né? Bom, agora vamos ao passe, tá? Olha o passe, gente. Apaga a luz. Fique bem perto das cadeiras, perto dos nossos irmãos que estão aí sentados. Passe. Senta ali. Zé, senta lá, Zé. Pega ele ali. Vem cá. Senta lá. Tem cadeira lá. Vamos agradecer a Deus, a espiritualidade que está aqui presente. Os médicos que se prepararam no dia de hoje para doar amor, energia, juntamente com cada mentor espiritual que está ao seu lado, possa emanar energia de saúde, de paz, de força espiritual para cada irmão aqui presente. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor estelaria, o aflito a consolação, o doente, o repouso, Pai. Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar-nos no progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho onde deve refletir a tua santa e divina imagem. Que assim seja. Graças a Deus, Jesus.